Um dos maiores seminários sucro-alcooleiros do Brasil começou ontem aqui em Goiânia. É o segundo seminário que discute especificamente açúcar e álcool, etanol e açúcar. E nós vamos conversar sobre o crescimento desse mercado, as perspectivas e os problemas embutidos nesse crescimento, com o superintendente de negócios de açúcar e etanol da Dedini, Josué Aparecido. Viti, muito boa tarde, obrigado pela presença do senhor aqui. A Dedini, para quem não sabe, tem 87 anos, é uma das maiores indústrias do mundo na produção de plantas industriais, né? Usina. Empresa brasileira. Com muito orgulho. Bom, qual o tempo hoje há uma procura? Só para Goiás existem aproximadamente 70 projetos ainda para a instalação de usinas de açúcar e álcool. Claro que nem todos esses projetos serão consolidados, mas pelo menos algumas dezenas deles serão confirmados. Qual é o tempo hoje para a entrega de uma usina de açúcar e álcool? O projeto industrial, nós temos considerado 24 meses de instalação. Mas antes do projeto industrial, nós precisamos pensar no projeto agrícola, que ele deve iniciar no mínimo com um ano antes. Porém, como existe sazonalidade de safras, né, no Centro-Sul, que engloba o estado de Goiás, as safras se iniciam entre abril e maio e finalizam entre novembro e dezembro. Quem queira fazer a safra, por exemplo, 2009, já não é mais possível. Nós estamos em outubro, daqui a 2 anos seria outubro de 2009, então não seria possível fazer a safra. Então, os investimentos de aquisições agora serão para a safra 2010. Você falou um assunto sobre Goiás. Realmente o estado de Goiás tem hoje 18 usinas instaladas, funcionando, algumas recentes. Tem 28 projetos que estão já em montagem, ou seja, projetos que efetivamente vão acontecer, não tem como voltar, porque já se plantou cana, já se adquiriu equipamentos, já se conseguiu licenças ambientais. Esses projetos têm início em 2008, outros 2009 e alguns 2010. E nós entendemos que o estado de Goiás deve também ter até 2015 pelo menos mais entre 15 e 20 novas plantas. O estado de Goiás deve ter até 2015 ser a terceira maior potência em termos de produção de cana no Brasil, que hoje é tida pelo estado de Minas Gerais. Há uma grande demanda aqui no estado. O estado hoje ocupa apenas 0,7% da sua área cultivável com cana, com essas 18 unidades. Deve chegar ao redor de 2,1% de área, que é o equivalente ao que tem implantado de milho aqui no estado de Goiás. Então, apesar de ter uma expansão bastante significativa, a utilização das áreas vão ser muito pequenos com relação a outras culturas que tem aqui, principalmente a soja, que é o grande forte aqui no estado de Goiás. E vai ter mercado para todas essas indústrias? Na hora que a gente pensa 70 projetos já em andamento aí para pedir a instalação dessas usinas, o estado comporta isso tudo? Veja bem, com certeza o estado de Goiás seria o estado exportador de etanol. Né? Os grandes projetos que estão sendo instalados aqui, o objetivo principal é a exportação. Quando a gente olha alguns países que estão hoje olhando de maneira muito firme para consumo de álcool, seja na mistura, ou seja, um consumo direto, a gente se depara com números que, do outro lado, a gente fica preocupante. Por exemplo, o Japão, quando ele pensa em adicionar 5% à gasolina de álcool, de etanol, significa ele consumir 3 bilhões de litros de álcool. Uma China, se queira também colocar 5% de álcool sobre a gasolina, significa outros 3 bilhões de litros. Todos nós sabemos que até 10% de etanol na gasolina, você não precisa fazer modificação nenhuma nos motores. Ora, se nós considerarmos que até 10% desses países podem adicionar, significa passar esses dois países de 3 para 6 bilhões, nós estamos falando de 12 bilhões de litros de álcool, para um país como o Brasil, que é o segundo maior produtor mundial, está hoje produzindo 20 bilhões de litros. Então, a demanda, quando você verifica as possibilidades de demanda futura e oferta, nós vamos ter alguns momentos onde você tem uma oferta adicional e, em determinado momento, uma demanda adicional. Esse momento, todos nós estamos procurando encontrar quando seria. Mas, sem dúvida nenhuma,
as perspectivas e buscar uma energia renovável. O álcool é uma das alternativas mais interessantes. Esse quadro que o senhor coloca já seria suficiente, então, para comandar um medo, uma situação de medo que se tem hoje de que esse setor ocupe áreas agricultáveis ou áreas de alimentos que poderiam estar sendo utilizados para alimentos? Veja bem, na realidade o Brasil não quer ser o fornecedor único. O Brasil e os Estados Unidos são os dois maiores produtores, que representam hoje 85% da produção de álcool mundial, é Brasil e Estados Unidos. Nós não queremos jamais ser os únicos fornecedores desse produto a nível mundial. Por isso nós estamos fomentando, inclusive o Brasil está exportando tecnologia na produção de etanol e de açúcar para outros países, para países da África, para países da Ásia, onde possa eles serem também fornecedores de uma commodity que futuramente deve transformar o álcool. Nós entendemos que hoje o Brasil utiliza 6 milhões de hectares com cana. O Brasil tem disponível ainda 90 milhões de hectares. Esse aumento de produção de álcool, de cana, que nós imaginamos até 2015, seria passar de 480 milhões de toneladas de cana, que nós temos essa safra, para 750, 800 milhões de toneladas de cana em 2015, significa nós ampliarmos de 6 para 12 milhões de hectares. 6 milhões de hectares sobre 90 é alguma coisa até de 7%, é muito pouco. Então, toda essa celeuma criada, né, sobre nós vamos invadir o Pantanal, vamos invadir a Amazônia, vamos tirar espaço de grãos, realmente é importante o setor trazer esses números para que todos fiquem exatamente bem informados e saibam exatamente que essa tecnologia é uma tecnologia que vai dar uma possibilidade de crescimento bastante interessante para o Brasil, trazer muitas divisas. Eu gostaria de ressaltar um detalhezinho importante. Dentro da economia brasileira, o setor de açúcar e álcool representa 30 bilhões de faturamento e tem mais de 1 milhão de trabalhadores de forma direta, e nós estamos observando que desses trabalhadores, o setor de açúcar e álcool é o que mais tem feito a proteção dos seus trabalhadores, do ponto de vista de carteira assinada e todas as necessidades que a própria legislação obriga. A gente, olhando o panorama assim, parece muito otimista o panorama sucro-alcooleiro. Quer dizer, todos os carros que saem hoje, os novos carros já saem com motor flex, consumindo álcool à vontade, se quiser o petróleo à vontade, mas já sai podendo, é um mercado potencialmente consumidor do álcool aqui no Brasil. O mundo todo quer introduzir álcool na mistura com o petróleo para poder reduzir um pouco a poluição ambiental. A perspectiva de crescimento é muito boa, o Brasil tem solo, tem terra, tem água à vontade para produzir esse álcool que o mundo deseja. Onde que o senhor vê um entrave que pode tropeçar essa expansão desse mercado? As perspectivas que nós temos, a gente entende que é um mercado que não deva ter retorno. A diferença é só o tamanho que esse mercado vai ter. Vamos fazer um comparativo. No Brasil, hoje, com os carros flex fuel, nós temos hoje aproximadamente 3 milhões e 200 mil carros. Os Estados Unidos já tem 6 milhões de carros flex. Os Estados Unidos produz hoje 24 bilhões de litros de álcool, então nós produzimos 20. No ano passado, nós exportamos para os Estados Unidos algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de litros. Por quê? Porque eles já estavam consumindo sem estarem produzindo. Só que esse ano já estão produzindo e nós estamos exportando quase que nada para eles. Então, está sendo criado, o presidente Lula tem feito um trabalho magnífico para o setor açúcar e álcool, tem levantado a bandeira dos benefícios que o álcool traz do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista de trazer divisas para o Brasil, bem como criar possibilidades de melhorar as perspectivas de países como o país da África, que tem condições iguais a nós de plantar cana, tá certo? E não tem hoje um crescimento significativo como nós temos aqui no Brasil. Então, acho que as possibilidades são muito interessantes. Tem alguns entraves, mas acho que o lado positivo é muito superior a qualquer tipo de problema.
A gente agradece muito a presença aqui do superintendente de negócios de açúcar e etanol da indústria Dedini, Josué Aparecido Witt, com quem nós conversamos. Nós agradecemos a sua participação. Obrigada, boa tarde.